Ataque terrorista em Nova York deixa 8 mortos e 11 feridos. Ministro Gilmar Mendes do STF suspende transferência de Cabral para presídio federal. Secretário de São Bernardo é exonerado após ser alvo de operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Taxa de desemprego recua no país. E pela Libertadores, Grêmio enfrenta o Barcelona de Guayaquil em busca de uma vaga na final. Quarta-feira, 1º de novembro de 2017. Está no ar o J mais ABC. Boa noite a todos. A cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, foi palco de um ataque nesta terça-feira que deixou 8 mortos e 11 feridos. O prefeito Bill de Blasio disse que foi um ato de terror. Segundo o relato da polícia de Nova York, o ataque teve início às 15 horas e 5 minutos, 17 horas e 5 minutos em Brasília, quando um homem de 29 anos, dirigindo um caminhão alugado, invadiu uma ciclovia caminho para pedestres em West Street. Após atropelar diversas pessoas, ele bateu o veículo com um ônibus escolar e então saiu do caminhão com 2 armas. Foi então que um policial atirou e o motorista foi baleado na barriga. No local, foram recuperadas 2 armas, uma de ar comprimido e uma usada para paintball. Fontes da rede ABC disseram que o suspeito foi identificado como Saifulo Saipov, de 29 anos, de Tampa, na Flórida. Na coletiva, a polícia disse apenas a idade do motorista e afirmou que sua identidade não seria divulgada neste momento. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que não há evidências que surgiram um plano maior e que o autor do ataque agiu sozinho, segundo as investigações iniciais. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta terça-feira a decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro que havia determinado a transferência do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, para o Presídio Federal de Campo Grande. A decisão liminar, ou seja, provisória, de Gilmar Mendes, terá validade até o caso ser julgado pelo STF. Após suspender provisoriamente a transferência do ex-governador, o ministro do STF encaminhou o habeas corpus à Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público se manifeste sobre o caso em até 2 dias. A transferência foi solicitada pelo Ministério Público Federal depois que Cabral fez comentários sobre a atividade empresarial da família do juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio, durante uma audiência judicial na semana passada. O próprio Bretas autorizou a transferência de Cabral para a penitenciária sul-mato-grossense após ter repreendido o ex-governador na audiência em razão de o PMDBista ter contestado, em tom de ironia, questionamentos sobre a suposta compra de joias com dinheiro de propina. O ex-governador disse que o magistrado conhecia o assunto por ter familiares atuando no ramo de bijuterias. Na ocasião, Bretas alegou que se sentiu ameaçado com a declaração do ex-governador. Num despacho em que desautorizou a decisão do juiz de primeira instância, Gilmar Mendes afirmou que não há justificativa para a transferência do ex-governador para o Presídio Federal. De acordo com o ministro do Supremo, a informação sobre as bijuterias foi levada à imprensa pela própria família do juiz federal, o que, na visão dele, não demonstraria ameaça. De acordo com o ministro do Supremo, a informação sobre as bijuterias foi levada à imprensa pela própria família do juiz federal, o que, na visão dele, não demonstraria ameaça. Secretário de São Bernardo do Campo é demitido após ser alvo de operação do Ministério Público e da Polícia Civil. A 12ª Promotoria de Justiça apura possíveis atos de improbidade do ex-secretário. A Prefeitura disse que recebeu denúncia com surpresa. O secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo, Mário Henrique de Abreu, foi exonerado na tarde desta terça-feira. O prefeito Orlando Morando pediu a exoneração imediata dele após Abreu ser alvo de operação na 12ª Promotoria de Justiça em conjunto com a Polícia Civil, que apura possíveis atos de improbidade do ex-secretário. A Prefeitura informou não concordar com a situação e disse estar colaborando com a investigação. Policiais cumpriram nesta terça-feira mandados de busca e apreensão na Secretaria de Gestão Ambiental e na residência do secretário. Além de Mário Henrique, o diretor de licenciamento Sérgio de Souza Lima e o chefe de seção Tiago Alves Martins também são alvos da operação
e foram igualmente exonerados pela Prefeitura. O Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva dos 3 investigados, mas o pedido foi indeferido pela Justiça. No entanto, eles foram notificados com medidas cautelares, como a proibição de contato com testemunhas e vítimas e também a necessidade de entrega de passaportes. A Prefeitura de São Bernardo disse que recebeu a denúncia, aspas, com surpresa, feche aspas, e informou ainda que foi novamente, aspas, instaurado um processo administrativo para apuração de todo o caso, fecha aspas, ponto. Foi descoberto pela Polícia Militar um esquema de furto e desmanche de motos na Vila Palmares, em Santo André. Dentro do local foram encontradas 2 motos, peças de carros, placas e uma Kombi que era utilizada para os furtos. A ação foi realizada por policiais da Força Tática de São Bernardo e uma pessoa foi presa. A ocorrência está sendo apresentada no 4º DP. Quem utilizou os trens da CPTM hoje percebeu que tudo estava funcionando normalmente. Isso porque a paralisação prevista para acontecer nesta quarta-feira foi adiada para a próxima semana. Durante a audiência realizada ontem pelo Tribunal Regional do Trabalho, entre o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitana CPTM, ficou decidido que a paralisação prevista para hoje será adiada para o dia 9 de novembro. Os ferroviários questionam os valores do programa de participação dos resultados oferecidos pela CPTM, que diz sobre a remuneração pela cooperação dos trabalhadores com os resultados da companhia. Na audiência de ontem, o desembargador solicitou à CPTM os números de todos os indicadores do programa de participação dos resultados deste ano, para que se tenha conhecimento do que está sendo proposto pelos funcionários. A companhia informou que não houve alteração em sua proposta inicial. Na próxima quarta-feira, dia 8, será realizada uma audiência de conciliação entre sindicato e ferroviários no Tribunal Regional do Trabalho. E agora, chegou a vez da participação dos nossos amigos telespectadores aqui no J+. Você, amigo aí de casa, pode participar diariamente, viu, do J+ ABC, mandando sua opinião, críticas, sugestões, e pode mandar também sua denúncia. Se tiver alguma coisa errada na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade, mande uma mensagem aqui para a gente. O nosso WhatsApp é, marque bem aí, 972335094. Mais devagar, 972335094. Agora, por favor, é importante que você deixe seu nome e de onde você está escrevendo, falando, enfim, você tem que se localizar. Então, participe, utilize esta nova ferramenta que estamos disponibilizando e, quem sabe, você aparece, aqui na telinha da TV+. E ainda, o que é muito importante, consegue chamar a atenção em relação ao problema apontado. Então, vamos ver quem são os nossos participantes de hoje. Nossa telinha aqui. Vamos lá. Primeira participante. Gostaria de alertar aos motoristas que passam na Praça 4º Centenário, em Santo André, em frente à Prefeitura, sobre os flanelinhas que ficam por ali, querendo limpar os vidros dos carros. E no caso de mulheres sozinhas, eles simplesmente criam um terror. Um absurdo. Nós concordamos. É a nossa querida telespectadora Janaína Vasconcelos, aqui de Santo André. Você tem razão, viu, Janaína? Precisamos, ainda mais no local lá, nas proximidades da própria Prefeitura, Praça 4º Centenário. Vamos mudar, vamos ver. O próximo telespectador é o Marcelo Fernando, de São Bernardo do Campo, via WhatsApp. Diz assim, curto e grosso. Boa noite. Adorei esse canal de comunicação. Obrigado, Marcelo. Em nome de toda a nossa equipe, viu? Nós gostaríamos de poder contar com sua participação todos os dias. Muito bem. Olha, nós deixamos aqui um espaço aberto sempre para as empresas ou órgãos citados nas mensagens para que possam se manifestar. Tem de ouvir os dois lados, para que eles possam se defender, se justificar, enfim. O espaço está aberto para ambos os lados, repito. E, claro, nós agradecemos a todos que estão participando desse quadro. Vamos repetir o WhatsApp? Aquela hora não deu tempo de você pegar lápis, papel. Agora vai dar. É 97233 5094.
7233, está aqui, ó, 5094. É um número super fácil. E o nosso WhatsApp é o 972335094, já falei. E o nosso Face, isso é importante, é TV Mais ABC. Nós vamos agora para um rápido intervalo e nosso próximo bloco você vai conferir uma entrevista com a doutora Ana Fante, que vai esclarecer algumas dúvidas importantíssimas sobre vacinação infantil e também vai falar sobre bullying. Não saia daí não, a gente volta já. Muito bem, amigos, já estamos de volta ao vivo aqui pela TV Mais e vamos falar agora com a doutora Ana Fante, pediatra, sobre vacinação infantil e também sobre bullying. Muito boa noite, doutora, seja bem-vindo, prazer muito grande em recebê-la. Obrigada, Darcio. Estava acontecendo a vacinação, vamos começar com febre amarela, que é muito importante isso. Estava acontecendo a vacinação, aí parece que suspenderam, não é? E a doença voltou, a patologia voltou a se fazer presente. Aí houve nova campanha, não é? Na realidade, não é? Por que pararam? Por que continua? E como se dissemina isso? Como a gente pode ajudar? Na verdade, é assim, Darcio, nós não tivemos uma parada na produção. A produção ela estava num número suficiente para aqueles viajantes ou mesmo para os casos que possivelmente poderiam ocorrer. Começaram a haver eventos e que nós vamos chamar isso como eventos ocorridos por problemas de desmatamento e, eventualmente, o caso do macaco que aconteceu no Horto Florestal foi atípico. Nesse momento, lógico que a população se intensificou a preocupação e a Fiocruz, que é a produtora da vacina no país, lógico que ela teria que ter um tempo para aumentar o número da produção dela. Por isso que paralisaram por um período. Por isso que paralisaram. Aí a doença se espalhou. Na verdade, não foi isso, porque a doença ela não ocorre porque não foi vacinado. Não é isso. Tanto que a vacinação da febre amarela, ela não é uma vacina habitual. Ela não é uma vacina sazonal, por exemplo, como a da gripe. Certo. São casos eventuais ou aquilo que nós chamamos emergenciais. E o período dela é enorme, é uma década, né? Exatamente. Tanto que a vacina ela acabou até mudando a forma de aplicação, que é o momento que nós teremos agora, que mudou totalmente a forma de aplicá-la, que não era o habitual. Então, antigamente nós chamávamos de zonas endêmicas. A febre amarela é muito mais do Nordeste, do Norte, ela é lá do Amazonas, é de Goiás. Só que hoje nós não podemos chamar mais isso de zona endêmica, mas sim de uma zona emergencial, como foi São Paulo. Doutora, e qual é a faixa etária que deve se preocupar mais? Não existe uma faixa etária que possa se preocupar. Tem a faixa etária em que pode se aplicar a vacina. A vacina, ela tem uma faixa etária hoje, pela Organização Mundial de Vacinas, foi dito que a vacina poderá ser aplicada a partir de 9 meses de idade, sendo que, excepcionalmente, poderá ser aplicada em crianças acima de 6 meses, até 46 anos de idade, que é o habitual. Durante uma vida inteira, nós aplicamos ela a cada década, e fazíamos um reforço, porque acreditávamos que a imunogenicidade de proteção do corpo decaía. Hoje, nós já sabemos que ela será uma dose única, somente na criança menor do que 1 ano, ela deverá ser reaplicada 4 a 5 anos depois. Os mais idosos, se puderem, podem tomar ou não precisam? Devem. Não devem tomar? Não devem. Os idosos, com essa vacina... São mais frágeis. São mais frágeis. Eles são imunodeprimidos. Então, nós teremos que ter alguns cuidados. Por exemplo, não está indicada uma vacina de febre amarela, por exemplo, em gestantes. Não está indicada em lactantes, em mulheres que estão amamentando. Não será indicado em imunodeprimidos,
porque nós sabemos que ela poderá ter efeitos de uma luta antígeno-anticorpo muito maior. E sobre o HPV, as preocupações são iguais? Não. O HPV, é lógico que ele tomou um vulto muito grande na população, vocês devem ter ciência de que ela foi primeiro indicada em meninas, né? Inicialmente se preocupando com a idade de 9 anos. Lógico que nós teríamos que pensar por que 9 anos, já que nós teremos que aplicar antes do início da vida da atividade sexual. Porque temos uma população em que pode ocorrer, né, na verdade, alguns fatos antes de uma idade, de uma adolescência ou uma vida adulta. Então, a vacina começou sendo aplicada em meninas de 9 a 13 anos e hoje nós temos uma preocupação com meninos, porque existem algumas patologias que vêm acometendo meninos na vida adulta, onde o HPV ele fica totalmente quieto, inativo dentro do corpo, e 10 anos depois nós teríamos algumas surpresas nos meninos. Aproveitando sua presença e mudando um pouquinho de assunto, vamos lá para Goiânia, não é? Reanalisar esse caso que surtou a sociedade toda, não é? Um dos casos raros e únicos, não é? De um garoto que se levantou e praticou o que tenha praticado lá. Qual a mensagem que a senhora deixaria, não é, para alunado, para professorado, não é? Como se pode cuidar um pouco mais para que isso não aconteça, casos assim tão extremos? Dárcio, eu tenho bem mais de 30 anos de vida profissional dentro da pediatria e eu poderia te dizer o seguinte: bullying sempre existiu, sempre. Ele não existiu hoje de uma forma diferente. Eu acho que até mais, né? Sim, talvez algumas formas veladas, só que hoje eu diria para cada pai, para cada mãe, o importante não é só o filho que sofre bullying, é se preocupar se o seu filho também faz bullying em alguém. Hoje, a criança ela é vista de uma maneira, até pela sociedade, que obriga que os pais trabalhem mais, as mulheres vieram buscar muito mais a luta em forma de igualdade com os pais, não é verdade? E nós criamos, eu vou usar uma expressão feia, mas eu diria verdadeiras celas dentro de casa, onde os pais constroem quartos maravilhosos para suprir a sua falta com celular, computador, TVs com toda essa imagem e todos esses filmes que são passados ou todas essas informações. Onde o filho, quando ele tem contato com o seu pai, ele é cobrado simplesmente de metas. Eles exigem uma palavra respeito. Eles esquecem que uma coisa se chama conflito e outra é confronto. Conflito todos nós teremos e precisamos saber resolvê-los com sapiência. Muito bem. E confronto. Muitíssimo obrigado pela presença, doutora Ana Fanti, pediatra, que esclareceu muitas dúvidas aqui, principalmente para as famílias que nos assistem no dia de hoje. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa noite. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem ainda muita coisa para você. Tem taxa de desemprego que cai no país, ainda bem. Tem também os números do mercado financeiro e a previsão do tempo para o feriado. A gente volta já já. A taxa de desemprego volta a cair, atingindo 12,4%, menor taxa do ano, conforme mostra a reportagem de Júlia Pereira. O desemprego fechou o trimestre encerrado em setembro de 2017 em 12,4%, menor taxa registrada este ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada ontem, dia 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esta queda no desemprego é o menor índice registrado no ano. O resultado positivo é influenciado pelo aumento da informalidade. Das 91,3 milhões de pessoas empregadas no fechamento do trimestre encerrado em setembro, 22,9 milhões trabalhavam por conta própria e 10,9 milhões
eram empregados do setor privado sem carteira de trabalho assinada. Atualmente, o número de pessoas desempregadas no Brasil chega a 13 milhões. Em comparação com o trimestre finalizado em junho, o desemprego registrado no final de setembro teve recuo de 0,6%. A semana nem acabou e já tivemos altas e baixas na cotação do dólar. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial teve queda de 0,04%, cotado a R$ 3,27. O euro teve queda de 0,34%, cotado a R$ 3,80. A Bovespa registrou alta de 0,2%. Com o feriado chegando, muita gente deve aproveitar para pegar a estrada, não é verdade? Mas é sempre bom, como é bom saber o melhor horário para viajar e não enfrentar tanto trânsito, gente. Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, no total serão cerca de 2,2 milhões de veículos deixando a região neste feriado prolongado de finados. A maior movimentação no trânsito já teve início ao meio-dia desta quarta e deve seguir até às 3 horas da tarde da quinta-feira do feriado. Para quem pretende ir com destino ao litoral, no sistema Anchieta Imigrantes, o grande fluxo de veículos começou às 2 horas da tarde desta quarta e segue intenso até às 3 horas da tarde de quinta-feira. Já na hora da volta para casa, o horário de maior movimento será na parte da tarde do domingo, dia 5. E para quem vai viajar, o importante é manter a calma, dirigir com segurança e muita atenção. E é isso aí, feriadão chegando e muita gente já está na estrada, viu, gente? Olha, hora de saber sobre a previsão do tempo. O dia nublado com garoa pela manhã e parece que as temperaturas vão subir mais um pouco. Amanhã também e sem previsão de chuva. No ABC, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Vamos checar. Na capital, mínima de 12 e máxima de 23 graus. E no litoral, mínima de 18, máxima de 24 graus. No interior, na região de Campinas, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Equipe de Santo André de polo aquático, categoria sub-15, é campeã do torneio Interclubes, disputando em Santos. Hora de falar de esportes aqui no J+. As meninas do Clube Internacional de Regatas SESI São Paulo, daqui de Santo André, deram um verdadeiro show no Campeonato Brasileiro Interclubes, categoria sub-15. O campeonato foi realizado na cidade de Santos na semana passada e o clube de Santo André, SESI São Paulo, demonstrando muita garra, venceu de forma invicta, depois de muitos anos de trabalho, a equipe do Ábida de Bauru e consagrou campeão do torneio na categoria feminina. O feito virou motivo de orgulho infinito para os atletas e também para toda a comissão técnica. A nota triste é que depois desta grande conquista e empenho das atletas daqui de Santo André, o SESI quer transferir a equipe para o SESI Leopoldina. Vale lembrar que 95% das atletas e comissão técnica são daqui da região. E agora vamos de futebol. O Grêmio e Barcelona de Guayaquil definem logo mais na Arena, em Porto Alegre, uma vaga para a final da Copa Libertadores da América. No jogo de ida, o tricolor venceu os equatorianos por 3-0 no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. A vitória por 3-0 fora de casa inflou a confiança dos torcedores gremistas. A expectativa é de 55 mil pessoas na noite desta quarta-feira na Arena para o confronto de volta das semifinais da Libertadores. A partir das 21h45, o Grêmio recebe o Barcelona do Equador para confirmar a vaga decisão da competição e enfrentar o Lanús, que venceu o River Plate por 4-2 nesta terça-feira. Os comandados de Renato Gaúcho, apesar de poderem perder, manterão a mesma postura, não resta dúvida. Até por isso, a mesma formação estará em campo. Luan, autor de 2 gols e expoente técnico da equipe, é a aposta para conduzir o time à nova atuação de luxo rumo à 5ª final no torneio. O camisa 7 é o vice-artilheiro da competição com 7 gols. Boa sorte, então, aos gaúchos que representam o Brasil
nesta competição. E antes de finalizar o jornal desta quarta-feira, a TV Mais lamenta o mau serviço prestado pela operadora Vivo. Olha, gente, desde a última segunda-feira, a emissora encontra-se totalmente sem sinal de internet. E todas as tentativas de contato com a operadora foram frustradas com informações errôneas que estipulavam prazos nunca cumpridos para que a rede fosse restabelecida. A previsão inicial era de que a internet fosse normalizada na tarde de ontem, o que não ocorreu. Posteriormente, um novo prazo para as 15 horas de hoje foi estipulado e também descumprido. Em virtude destes fatos, ressaltamos o trabalho de esforço conjunto de toda a equipe da TV Mais para levar até você, amigo telespectador, o jornal de hoje. O J Mais ABC termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouco, às 8 horas da noite em ponto, horário oficial de Brasília, começa o Esporte Mais com muita informação para você. Uma ótima noite, bom feriado, os nossos respeitos para o dia de amanhã e cuidado nas estradas. Tchau.